Criações fluídicas, um breve ensaio. Paulo Neto. Prefácio. Paulo Neto, estimado e despretensioso pesquisador espírita, traz em sua essência a responsabilidade que faz parte da vida de um homem de bem. Sentimos-nos muito felizes com seu comprometimento. Conhecer e estudar criações fluídicas, um breve ensaio é, sem dúvida, o descortinar de uma visão tímida que ainda possuímos sobre esse interessante tema. A obra apresentada por Paulo Neto permite que a apreciemos diante de fontes de pesquisas absolutamente seguras. Certamente, fim da leitura do texto, encontraremos o que necessitamos para a compreensão do tema apresentado, levando-nos a uma lógica racional da vida do ser. Realizar a leitura, estudar e meditar em torno do tema é uma valiosa oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Nelza Nazaré de Moura, Belo Horizonte, 14 de 11 de 2022. Introdução. O tema criações fluídicas é recorrente entre os estudiosos espíritas, embora seja bem fácil notar que, entre eles, não há concordância sobre o que elas seriam, porquanto, alguns somente as veem levando-se em conta dois pontos. Primeiro, como são formadas, Segundo, quanto ao aspecto de sua durabilidade. Isso sem falar naqueles que não admitem nenhum tipo de construção no mundo espiritual, como se os espíritos só materializassem o produto dos seus pensamentos na esfera física com a matéria própria do mundo em que se encontram encarnados. Na questão 36, de O Livro dos Espíritos, os instrutores afirmaram que, em relação ao espaço universal, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, de certa forma, por mais paradoxal que possa parecer para alguns, estamos mergulhados na matéria cósmica. De O Livro dos Médiuns, capítulo 27, Contradições e Mistificações, no item 301, destacamos a seguinte frase da questão 4, como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias. Infelizmente, é o que se aplica a alguns de nós, ao acharmos que só o nosso pensamento é que está certo. É oportuno lembrarmos que Allan Kardec, 1804 a 1869, concordou com as informações dos espíritos a respeito dos habitantes de Júpiter, assim como da existência de construções nesse orbe. O que acontece é que poucos deles se deram conta de que, para a nossa ciência, esse planeta é gasoso, conforme informação de Caroline Faria, em artigo publicado no site InfoEscola. Portanto, teoricamente, não teria como existir nele habitantes e muito menos edificações. Dissemos isso para destacar o fato indiscutível de que ninguém conhece todos os segredos da natureza. Assim, é bem óbvio que não age com sabedoria os que querem de impor algum limite às suas leis. No Dicionário de Filosofia Espírita, temos a seguinte definição: fluídico, relativo ou semelhante a fluido, fluidal, fluido, disse, em espiritismo, de certos corpos ou energias que formam sombras, espectros impalpáveis, mas que podem ser captados pela fotografia. Impalpável. Inatingível. Esta palavra entrou no uso comum da linguagem por influência dos fenômenos espíritas. Trata-se de um neologismo, corpo fluídico ou perispírito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 257, disse: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. Em vocabulário espírita, inserido na obra Instrução Prática sobre as Manifestações dos Espíritos, lemos, fluídico, oposto a sólido. Qualificação dada aos espíritos por alguns escritores para caracterizar-lhes a natureza etérea. Entendemos que os objetos formados por criação fluídica, de igual modo, têm sua matéria quintessenciada retirada do fluido universal. Portanto, não é algo tipo fumaça e nem mesmo imagem refletida em espelho, como parece ser alguns. Hermínio C. Miranda, 1920 a 2013, destacado escritor e pesquisador espírita, na introdução de O Livro dos Espíritos, pela Mundo Maior, esclareceu que, se assim fosse, a doutrina espírita estaria em contradição consigo mesma, de vez que a evolução é de sua própria essência.
Sempre haverá, portanto, em torno dela, regiões pouco exploradas e até ignoradas à espera de estudo. É necessário, sim, preservar a pureza doutrinária, mas não sufocá-la em uma redoma que lhe retire o oxigênio do qual necessita para interagir com o que se passa à sua volta. Ela é o nosso instrumento de trabalho, de aferição e de busca, ponto. Inicialmente veremos se nas obras da codificação existe algo com que se possa estabelecer um entendimento comum. Depois pesquisaremos nas de autores espíritas clássicos e atuais. A ciência diante das novidades e revelações espíritas. Antes de adentrarmos no tema das criações fluídicas, vamos dar duas palavrinhas sobre a questão ser preciso a ciência dar respaldo às novidades e revelações espíritas, como advogam alguns confrades. Apresentaremos duas opiniões, sem identificar os seus autores, pois isso é irrelevante, uma vez que o falaram representa a opinião de muitos. É o teor delas que nos interessa. Primeira, entendo que a questão não é se está ou não na obra de Kardec, mas se a suposta teoria nova entra ou não em contradição com a ciência estabelecida e quais os métodos e razões para ficarmos com o novo. Segunda, não é válido, também, propor hipóteses que não têm respaldo doutrinário ou científico. No item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa bem claro para todos nós que, a ciência propriamente dita, como ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo, não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter, Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência, Repetimos ainda que, se os fatos com que nos estamos ocupando se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Em mensagem registrada em O Livro dos Médiuns, o espírito Lamennais disse que a ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser marchar com o espiritismo, embora tenha dito em relação ao perispírito, sem dúvida, poderemos ampliar essa assertiva para quase todos os princípios doutrinários. Em A Gênese, capítulo I, Caráter da Revelação Espírita, item 55, Allan Kardec não fechou as portas à ciência, ao dizer que, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Aqui, portanto, o codificador dá valor à ciência. Devemos abraçá-la quando alguma novidade for de encontro a algo já conhecido e provado por ela e que, obviamente, tenha viés espiritualista e não na visão materialista ainda vigente em seus anais. Vejamos agora quanto à questão do respaldo doutrinário. Tomaremos do capítulo Espiritismo não se resuma às obras de Allan Kardec do nosso e-book. O Espiritismo ainda não tem ponto final, os seus parágrafos iniciais. Início transcrição. Infelizmente no movimento espírita brasileiro encontramos inúmeros confrades que agem como se Allan Kardec tivesse falado tudo sobre o Espiritismo e, em razão disso, nada mais seria colocado após ele. Lê do engano. Aliás, vamos demonstrar que ele jamais pensou dessa forma, trazendo o seguinte trecho do artigo Moinho de Vixuna 1, publicado na Revista Espírita 1867, mês de abril. Estamos longe de conhecer todas as leis que regem o mundo invisível, todas as forças que este mundo encerra, todas as aplicações das leis que conhecemos. O Espiritismo não disse ainda a sua última palavra, muito longe disto. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. O Espiritismo não fez, de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu,
Ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por observações e deduções. Se um fato é constatado, se diz que ele deve ter uma causa, e que esta causa não pode ser senão natural, e então ele a procura. Na falta de uma demonstração categórica, pode dar uma hipótese, mas até a confirmação, não a dá senão como hipótese, e não como verdade absoluta. Ponto. Na Revista Espírita 1868, mês de dezembro, o codificador publica o texto designado de Constituição Transitória do Espiritismo. Do tópico 7, Atribuições da Comissão, destacamos a seguinte atribuição da Comissão Central: segundo o estudo dos princípios novos, suscetíveis de entrarem no corpo da doutrina, julgamos tratar-se de algo que é completamente ignorado no movimento espírita. Mesmo diante de posições tão claras do codificador, vemos que nada é aceito se não constar de suas obras, demonstração evidente de falta de aprofundamento doutrinário de grande parte dos espíritas. Fim transcrição. Certamente, não será preciso dizer que qualquer novidade ou revelação deverá passar pelo crivo do controle universal do ensinamento dos espíritos, conforme orientação do codificador. Obras da codificação espírita. As que consideramos como tais são apenas as obras publicadas por Allan Kardec, cujos textos provêm do ensino dos espíritos superiores, somados aos que são produto de sua própria experiência, quando do período de elaboração dos princípios da doutrina espírita. A resposta à questão 36 do Livro dos Espíritos, que aparentemente não tem nada relacionado ao nosso tema, mas é preciso citá-la para estabelecer um ponto de partida importante. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Se o espaço universal, morada dos espíritos desencarnados, também é de matéria, então por que a surpresa em que eles a possam utilizar de acordo com as suas necessidades? É necessário relembrar a resposta que os espíritos superiores deram explicando o que seria matéria, que consta de O Livro dos Espíritos. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas. Do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Como acabamos de dizer, compreendamos que a expressão criações fluídicas não significa algo tipo imagem no espelho, mas alguma coisa de material, embora, em algumas circunstâncias, não a possamos ver. Disseram os espíritos a Allan Kardec: a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Portanto, usando de um provérbio português, diremos que não devemos ser mais realista que o rei. As criações fluídicas são produzidas pelo pensamento e vontade, ainda que inconsciente, dos espíritos, cuja duração tem relação direta com o elemento material utilizado na sua produção e também de acordo com a elevação do agente da necessidade e utilidade delas. Na listagem das obras a seguir, na medida do possível, será respeitada a ordem cronológica de publicação, para que possamos ter uma linha do tempo das informações a respeito do tema. Primeira, Revista Espírita 1859 do artigo Mobiliário de Além-Túmulo, publicado no mês de agosto, transcrevemos o trecho que Allan Kardec extraiu de uma carta que lhe foi enviada do Departamento de Jura, França. Vamos dividi-la em duas partes para poder inserir as perguntas respondidas por São Luís. A. Objeto: cachimbo. Ponto. Eu vos disse, Senhor, que a nossa antiga habitação era amada pelos espíritos. No mês de outubro último, 1858, a senhora Condessa de C., amiga íntima de minha filha, veio passar alguns dias em nosso solar com seu filhinho, de 8 anos de idade. Deitou-se a criança no mesmo apartamento de sua mãe. A porta que dava de seu quarto para o de minha filha foi deixada aberta para poder prolongar as horas do dia e conversar. A criança não dormia, e dizia à sua mãe: que faz, pois, esse homem sentado ao pé de vossa cama? Ele fuma um grande cachimbo,
Vede como ele enche vosso quarto de fumaça, portanto, mandai-o embora, ele sacode vossas cortinas. Essa visão durou toda a noite, a mãe não pôde fazer a criança calar, e ninguém pôde fechar os olhos. Essa circunstância não espantou nem a minha filha nem a mim, que sabemos o que ocorre nas manifestações espíritas. Quanto à sua mãe, ela acreditava que seu filho sonhava acordado, ou se divertia. No diálogo com São Luís, protetor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, relativo a esse fato, lemos: 1. No relato da Sra. R., trata-se de uma criança que viu, perto do leito de sua mãe, um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito possa ter tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino viu o quarto repleto de fumaça. O que era essa fumaça? Resp. Uma aparência, produzida para o garoto. Mais à frente será registrada outra ocorrência em que também se produziu fumaça, que, como aqui explicado, era uma aparência, tal e qual o cachimbo que o espírito fazia uso. B. Objeto: tabaqueira. Eis um outro fato, que me é pessoal, e que me ocorreu nesse mesmo apartamento, no mês de maio de 1858, foi a aparição do espírito de um vivo, que ficou muito espantado depois de ter me visitado. Eis em que circunstância: eu estava muito doente e não dormia há muito tempo, quando vi, às 10 horas da noite, um amigo de minha família sentado perto da minha cama. Testemunhei-lhe minha surpresa pela sua visita a essa hora. Ele me disse: não faleis, vim velar-vos, não faleis, é necessário que possais dormir, e estendeu a sua mão sobre a minha fronte. Várias vezes reabri os olhos para ver se estava ali ainda, e cada vez me fazia sinal para fechá-los e calar-me. Ele rolava sua tabaqueira em seus dedos e, de tempo em tempo, tomava uma pitada, como tinha hábito de fazê-lo. Adormeci, enfim, e no meu despertar a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me deram a prova de que, no momento dessa visita inesperada, eu estava perfeitamente desperto e que isso não fora um sonho. Em sua primeira visita, apressei-me em agradecer-lhe. Ele levava a mesma tabaqueira, e escutando-me, tinha o mesmo sorriso de bondade que eu notara nele enquanto me velava. Como ele me afirmou que não viera, o que de resto não tive dificuldade em crer, porque não houvera nenhum motivo que pudesse convidá-lo a vir em semelhante hora e a passar a noite junto a mim, compreendi que só seu espírito não se dera conta da visita, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Retomando o diálogo com São Luís no trecho em que reporta a tabaqueira usada por um outro espírito de uma pessoa viva. 2. A Sra. R. cita igualmente um caso de aparição, que lhe foi pessoal, do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e portava-a. Experimentava a sensação que se tem pegando-a. R. não. 3. Essa tabaqueira tinha a forma da que se serve habitualmente que estava em sua casa. Que era essa tabaqueira entre as mãos desse espírito? R. sempre aparência, foi porque a circunstância fez notar como ela era, e que a aparição não foi tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde do vidente. O espírito queria que essa senhora cresce na realidade de sua presença, tomou todas as aparências da realidade. 4. Dissestes que foi uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Eu queria saber se essa tabaqueira não era senão uma imagem sem realidade, como aquela, por exemplo, de um objeto que se faz refletir numa vidraça. Poderíeis ter a bondade de nos dizer se há alguma analogia com a tabaqueira, quer dizer, se nessa tabaqueira há alguma coisa de material. R. certamente, é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestimentas semelhantes àquelas que o espírito usava em sua vida. Nota. Evidentemente, é necessário entender aqui a palavra aparência, no sentido de imagem, imitação. A tabaqueira real não estava ali, a que o espírito portava não era senão a reprodução, era, pois, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é necessário tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos, interpretando-as segundo as nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos, por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade, é uma recomendação que nos fazem constantemente os espíritos.
Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente reproduzida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. 5. É que a matéria inerte se desdobraria. Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestisse a forma dos objetos que vemos. Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados em espírito. Não é assim que se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço, em nossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria desses objetos. 6. Coloco de novo a pergunta de um modo categórico, a fim de evitar qualquer equívoco: as vestimentas, com as quais se cobrem os espíritos, são alguma coisa? Parece-me que minha resposta precedente resolveu a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? 7. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformações à sua vontade, e que, assim, por exemplo, para a tabaqueira, o espírito não a encontrou toda feita, mas que a fez, ele mesmo para o momento no qual lhe era necessária, e que pôde desfazê-la. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestimentas, joias, etc. Mas evidentemente. 8. Essa tabaqueira esteve visível para a senhora R. ao ponto de fazer-lhe ilusão. O espírito poderia torná-la tangível para ela. Poderia. 9. Na ocasião que foi apresentada, a senhora R. poderia tomá-la em suas mãos, crendo ter uma tabaqueira verdadeira. Sim. 10. Se ela a tivesse aberto, teria provavelmente encontrado tabaco. Se tomasse isso tabaco, falaria espirrar. Sim. 11. O espírito pode dar, portanto, não só a forma, mas propriedades especiais. Se o quiser, não foi senão em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tendes provas do poder de ação que o espírito exerce sobre a matéria, que estáis longe de supor, como já vos disse. 12. Suponhamos, então, que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a tomasse, seria ela envenenada. Poderia, mas não o teria feito, isso não lhe seria permitido. 13. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria a curar em caso de doença, e o caso se apresentou? Sim, muito frequentemente. Nota. Encontrar-se-á um fato desse gênero, seguido de uma interessante explicação teórica, no artigo que publicamos adiante sobre o título de um espírito servidor. 14. Poderia assim também fazer uma substância alimentar, suponhamos que fizesse uma fruta, uma iguaria qualquer, alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? Sim, sim. Mas não procureis, pois, tanto para provar o que é fácil de compreender. Ponto. Nota. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias, e de alguma sorte de convenção, pode produzir a saciedade. Essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, ela pode também agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Todavia, pedimos aos senhores farmacêuticos e restauradores para não conceberem ciúme nisso, nem crerem que os espíritos venham fazer-lhes concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e não dependem jamais da vontade. De outro modo, nutrir-se-ia e curar-se-ia por muito bom preço. 15. O espírito poderia, do mesmo modo, fazer a moeda? Pela mesma razão. 16. Esses objetos, tomados tangíveis pela vontade dos espíritos, poderiam ter um caráter de permanência e de estabilidade? Poderiam, mas isto não se faz, está fora das leis. 17. Todos os espíritos têm esse poder no mesmo grau? Não. 18. Quais são aqueles que têm, mais particularmente, esse poder? Aqueles aos quais Deus o concede quando é útil. 19. A elevação do espírito nisso é alguma coisa? É certo que quanto mais o espírito é elevado,
mais facilmente a obtém, mas ainda isso depende das circunstâncias. Espíritos inferiores podem ter esse poder. 20. A produção de objetos semimateriais é sempre o fato de um ato de vontade de um espírito, ou bem exerce, algumas vezes, esse poder com o seu desconhecimento. Ele o exerce frequentemente com o seu desconhecimento. Ponto. 25. Se o espírito pode aurir no elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a essas coisas uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem ali aurir o que é necessário para escrever, e, consequentemente, isso parece dar-nos a chave do fenômeno da escrita direta. Enfim, aí chegastes. 26. Se a matéria, da qual o espírito se serve, não tem persistência, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem? Não concluais sobre as palavras, eu não disse no início, jamais, era questão de um objeto material volumoso. Aqui, são sinais traçados que é útil conservar, e são conservados. Comenta Allan Kardec. A teoria acima assim pode se resumir: o espírito age sobre a matéria, aure na matéria primitiva universal os elementos necessários para formar, à sua vontade, objetos com aparência de diversos corpos que existem na Terra. Ele pode igualmente operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que exerce, frequentemente, como um ato instintivo quando isso é necessário, e sem se dar conta dele. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade, podem fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, terem, aos olhos das pessoas vivas, todas as aparências da realidade, quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, tendo em vista que o espírito nada pode tirar do nada. O codificador, partindo das explicações de São Luís, deixa bem claro que o espírito age sobre a matéria, aure na matéria primitiva universal os elementos necessários para formar, à sua vontade, objetos com aparência de diversos corpos que existem na Terra, uma vez que aqui temos a explicação de como um espírito consegue criar determinado objeto dando-lhe a aparência desejada. A tabaqueira, com a qual o espírito de uma pessoa viva se apresentou, foi uma criação mental, produto de sua vontade e pensamento, embora, para sua elaboração, provavelmente de forma inconsciente, tenha-se utilizado ou, talvez seja melhor dizer, manipulado o fluido cósmico universal, embora, em algumas situações, a ideia é que a matéria utilizada na criação desses objetos provém do perispírito. Em razão disso, não deixava de ter algo de material, com toda a aparência de uma tabaqueira real. No caso em questão, a sua duração teve relação direta com o tempo gasto pelo espírito em sua manifestação. O codificador esclarece que o termo aparência, deve aqui ser tomado no sentido de imagem, de imitação. A tabaqueira real lá não estava, a que o espírito tinha era apenas uma reprodução. Ponto. Ademais, São Luís, por sua vez, vem clarear dizendo que o espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço, em nossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria desses objetos, ou seja, os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformações à sua vontade a tal ponto que poderia torná-la tangível. Resumindo, São Luís disse, o espírito pode aurir no elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária. Entendemos, SMJ, que, em algumas situações específicas, o dar uma realidade temporária aos objetos criados é algo que tem relação direta com o pensamento e a vontade do espírito. Certamente que, quanto mais evoluído for, maior será esse seu poder. Cabe-nos questionar, o que é temporário se levamos em conta a eternidade, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos. Entretanto, em certas situações esses objetos, tornados tangíveis pela vontade dos espíritos, poderiam ter um caráter de permanência e de estabilidade, caso estivessem relacionados ao plano espiritual. No plano físico, em que nos encontramos, a matéria que nos cerca é sólida. Assim,
No exemplo dado sobre uma moeda criada fluidicamente, ela não poderia ser mantida por muito tempo, pelo motivo de não estar nas leis da natureza. Uma coisa é a criação fluídica no plano espiritual, bem outra será aquela no plano material. Entre essas questões propostas a São Luís registradas na Revista Espírita 1859, mês de agosto, há uma delas que é necessário destacar. 21. Esse poder seria, então, um dos atributos, uma das faculdades inerentes à própria natureza dos espíritos, seria, de alguma sorte, uma de suas propriedades, como advém de ouvir. Certamente, mas, frequentemente, ele mesmo a ignora. É então que um outro a exerce para ele, com o seu desconhecimento, quando as circunstâncias o pedem. O alfaiate do Zoavo era justamente o espírito do qual acabo de falar, e ao qual ele fez alusão em sua linguagem alegre. O protetor da Sociedade Espírita de Paris está se referindo a Giuseppe Mirardi, soldado argelino morto na Batalha de Magenta, que se manifestou em 10 e 17 de junho de 1859. Naqueles momentos vestia uma roupa de Zoavo, dizendo que tem um alfaiate que me arranjou esta. A situação aqui é o fato de que outro espírito manipulou os fluidos produzindo a roupa para o soldado. Portanto, estamos diante de uma irrefutável prova de que os espíritos manipulando o fluido cósmico podem criar coisas objetivas, não algo tipo fumaça como alguns creem. Essas questões propostas a São Luís, registradas na Revista Espírita 1859, foram, com pequenos ajustes, inseridas em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, itens 128 a 129. O detalhe, que reputamos de suma importância, é que em momento algum vimos sustentando a possibilidade de criação fluídica de animais. As informações e explicações sempre se relacionam à criação fluídica de objetos, tal como acontece nos itens 126 e 127, que mencionaremos mais à frente. Do artigo Um Espírito Servidor, publicado na Revista Espírita 1859, mês de agosto, transcrevemos o seguinte trecho extraído de uma carta enviada por um correspondente de Bordeaux que o codificador recebera. Em 1856, a terceira filha da senhora Mali, com a idade de 4 anos, caiu doente, no mês de agosto. A criança estava constantemente mergulhada num estado de sonolência, interrompido por crises de convulsões. Durante 8 dias, eu mesmo vi a criança parecendo sair do seu acabrunhamento, tomar um rosto sorridente e feliz e os olhos semifechados, sem olhar para aqueles que a cercavam, estender sua mão, com um gesto gracioso, como para receber alguma coisa, levar à boca e comer, depois agradecer com um sorriso encantador. Durante 8 dias, a criança foi sustentada por essa alimentação invisível, e seu corpo retomara sua aparência de frescor habitual. Quando ela pôde falar, pareceu que ela saiu de um longo sono, e contou maravilhosas visões. Na reunião ocorrida em 06 de 07 de 1859, na Sociedade Espírita de Paris, o guia da senhora Mali foi evocado. Do diálogo ocorrido, destacamos as seguintes questões. 22. Podeis nos explicar o que a jovem da senhora Mali recebia em sua mão e comia durante a sua doença? Maná, uma substância formada por nós, que encerra o princípio contido no maná comum e a doçura de um doce. 23. Essa substância é formada com a mesma matéria das vestimentas e outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade e pela ação que tem sobre a matéria? Sim, mas os elementos são muito diferentes. As partes que formam meu maná não são as mesmas das que tomo para formar a madeira ou uma vestimenta. 24. A São Luís. O elemento tomado pelo espírito, para formar o seu maná, é diferente daquele que tomou para formar outra coisa. Sempre nos foi dito que não há senão um elemento primitivo universal, do qual os diferentes corpos não são senão modificações. Sim, quer dizer que esse mesmo elemento primitivo esparso no espaço, aqui sob uma forma, e ali sob uma outra, isto é o que ele quer dizer, ele toma seu maná de uma parte desse elemento, que crê diferente, mas que é bem sempre o mesmo. A substância fluídica, produto de uma criação mental, a qual o espírito designou de maná, continha propriedades medicinais, a ponto da criança,
após sua ingestão por 8 dias, ter sido curada. Em nota, após o diálogo, o codificador tece as seguintes considerações. Esta comunicação nos oferece um complemento ao que dissemos nos 2 artigos precedentes, sobre a formação de certos corpos pelos espíritos. A substância dada à criança, durante sua enfermidade, evidentemente, era uma substância preparada por eles e que teve por efeito dar-lhe a saúde. Onde auriram eles os princípios? No elemento universal transformado para o uso proposto. O fenômeno tão estranho de propriedades transmitidas pela ação magnética, problema até o momento inexplicado, e sobre o qual se alegraram tantos incrédulos, encontra-se agora resolvido. Sabemos, com efeito, que não são apenas os espíritos dos mortos que agem, mas que os dos vivos também têm sua parte de ação no mundo invisível. O homem com a tabaqueira disso nos forneceu a prova. O que há de espantoso, pois, em que a vontade de uma pessoa agindo pelo bem possa operar uma transformação na matéria primitiva, e dar-lhe propriedades determinadas. Está aí, em nosso entender, a chave de muitos dos efeitos pretendidos sobrenaturais, e dos quais teremos ocasião de falar. Foi assim que, pela observação, chegamos a nos dar conta das coisas, deixando-lhes a parte da realidade do maravilhoso. Mas quem diz que essa teoria seja verdadeira? Seja, ela tem pelo menos o mérito de ser racional e perfeitamente de acordo com os fatos observados. Se algum cérebro humano dele encontre uma que julgue mais lógica do que a dada pelos espíritos, serão comparadas, talvez, um dia, ficaremos contentes por termos aberto o caminho do estudo raciocinado do espiritismo. Allan Kardec argumenta que se os espíritos têm o poder de operar uma transformação na matéria primitiva, os vivos também poderiam, citando o caso da tabaqueira para comprovar isso. No caso em questão, a substância dada à criança foi uma criação fluídica real a tal ponto que restabeleceu a saúde dela, pelo efeito de suas propriedades medicinais. Segunda, o Livro dos Médiuns do capítulo V, Manifestações Físicas Espontâneas, da segunda parte, tópico Fenômeno de Transporte, do item 99, destacamos. 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal. Não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. Há uma informação de Allan Kardec que é importante para a análise dessa transcrição que contém uma das respostas do diálogo do codificador com Leon, o espírito que produzir alguns fenômenos de transporte dos quais foi testemunha. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e que as completou com observações bastante judiciosas. Um é o artista, o outro é o sábio. Esse fenômeno consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no lugar onde se está. Ao que nos parece, na pergunta existem duas possibilidades de modificações para um espírito fabricar um objeto. Primeira, operar no fluido espiritual, que, pelo contexto, se trata do ectoplasma. Segunda, operar no elemento universal, ou seja, tomar diretamente da matéria primitiva do fluido cósmico. Embora, em alguns casos o resultado produzido é o mesmo, é na primeira que teremos a condição da temporalidade do objeto criado. A segunda, talvez é que teria de valer o só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. Quem sabe se não é aqui que se tem aplicação prática do teor desta fala de São Luís, na questão 4 do item 128, do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Os espíritos dispõem, sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Será que não estamos limitando o poder dos espíritos, ao não admitir nenhuma possibilidade de criações fluídicas que tenham como elemento base de formação o fluido cósmico universal e manter também a elas a ideia da temporalidade restrita? E aí também cabe a pergunta fatal: conhecemos todo esse poder que os espíritos têm sobre os elementos materiais disseminados pelo espaço? Então,
Como queremos limitá-lo à nossa concepção de um ignorante das leis que regem a matéria de natureza fluídica? Do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, da segunda parte, também destacamos os seguintes itens constantes dos seguintes tópicos, dos quais citaremos apenas o que se ligar ao nosso tema. A. Vestuário dos Espíritos, itens 126 e 127. 126. Já dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em tecidos de gaze parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? Até certo ponto se poderia compreender a existência do traje, porque de algum modo pode ser considerado como fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não acontece com os objetos acessórios, como a caixa de rapé do visitante da senhora doente, por exemplo, tratada no item 116. Notemos, a propósito, que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que o referido senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado a que tinha consigo, quando estava sentado junto ao leito da doente. Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de pessoas vivas apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então a ideia de que, possivelmente, os corpos inertes do mundo material poderiam ter correspondentes etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada, que nos escapa aos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas não explicava todos os fatos. Um deles, principalmente, parecia frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece como uma sombra. Já é um fenômeno extraordinário, porém, o que é ainda mais extraordinário é a produção de matéria sólida persistente, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que trataremos com minúcias em capítulo especial. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, anteciparemos a ordem em que deveria aparecer. 127. A escrita direta, ou pneumatografia, e a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Basta que se tome de uma folha de papel em branco, o que pode ser feito com as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver em condições favoráveis, dentro de algum tempo aparecerão, traçados no papel, letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, na maioria das vezes com uma substância escura semelhante à grafita, ou, então, com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara assim, visto que há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se, juntamente com o papel, se pusesse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira dele para escrever. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Eis o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que nos referimos pouco atrás. Em relação ao vestuário dos espíritos, a nossa impressão, e nisso poderemos até estar enganados, é que não se trata propriamente de uma criação fluídica, mas de uma transformação ou quem sabe de uma modelação do perispírito, fazendo com que nele também contenha a aparência de uma determinada roupa que o espírito usava quando vivo. Já quanto aos objetos habituais citados, bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc., julgamos estar diante de uma criação fluídica pela força do pensamento do espírito que, ainda que de forma inconsciente,
podem ser mantidos no plano espiritual enquanto durar a sua ilusão de os possuir ou de necessitarem deles. B. Formação espontânea de objetos tangíveis. Item 128, q. 1 a 5. O teor desses itens constam do artigo Mobiliário de Além-Túmulo, publicado na Revista Espírita 1859, mês de agosto, razão pela qual não o transcreveremos aqui, pedindo a você, caro leitor, que releia o que anteriormente mencionamos desse artigo. Ver página 22 a 28. C. Modificação da propriedade da matéria. Item 128, q. 6 a 18 e itens 129 e 130. 6. Presume-se, com base nessa explicação, que os espíritos submetem à matéria etérea as transformações que bem entendam. Assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita, ele mesmo a fez, no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade. E, do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. É isso mesmo que acontece com todos os outros objetos, como vestuários, joias, etc. Mas evidentemente. 7. A caixa de rapé era tão perfeita que produziu na mulher a ilusão de uma tabaqueira material. O espírito poderia torná-la tangível para ela. Poderia. 8. Já que é assim, aquela senhora poderia tomá-la nas mãos, certa de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira. Sim. 9. Se abrisse a caixa, encontraria rapé no seu interior. E se aspirasse o rapé, ele a faria espirrar. Sim. 10. Então o espírito pode dar a um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser. Foi baseado neste princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. 14. Os objetos que se tornam tangíveis graças à vontade do espírito poderiam permanecer com esse caráter e serem usados como objetos comuns? Isso poderia acontecer, mas não se faz. Está fora das leis. 15. Todos os espíritos detêm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis. É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias, espíritos inferiores podem ter esse poder. 16. O espírito tem sempre o conhecimento exato da maneira pela qual compõe suas vestes ou dos objetos cuja aparência ele torna visível. Não. Muitas vezes contribui para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. 17. Já que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também pode tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação da escrita direta. Afinal, chegaste onde querias. Observação: realmente, era aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito havia lido nosso pensamento. 18. Se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência, porque os traços da escrita direta não desaparecem. Não vos deixeis confundir pelas palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil preservá-los, são conservados. O que eu quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles, realmente, agregação de matéria, como existe nos vossos corpos sólidos. 129. A teoria acima pode ser resumida assim: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar sobre a matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem nada a perceber.
Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade qualquer de sua parte. Pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, esses objetos podem apresentar, aos olhos das pessoas vivas, todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, e não criação, já que do nada o espírito não pode tirar coisa alguma. 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje praticamente admitida pela ciência e confirmada pelos espíritos, como acabamos de ver. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza e também produz, pelas transformações que sofre, as diversas propriedades desses mesmos corpos. Ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar as suas propriedades, usando como reativo a própria vontade? Pontos importantes em relação às criações fluídicas são reafirmados ou explicados. Primeiro, não conhecemos o poder da ação dos espíritos sobre a matéria. Segundo, extraem do elemento universal, ou seja, do fluido cósmico universal, os materiais que necessita para a produção de objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Todos eles teriam uma realidade temporária, subordinada à vontade e uma necessidade qualquer. Terceiro, que os objetos criados não poderiam se tornar de uso comum, porquanto não haveria neles agregação da matéria. Ao que nos transparece, a questão da temporalidade tem relação direta com objetos habituais criados pelos espíritos, portanto, não teria nada a ver com construções no mundo espiritual, cuja matéria também seria tomada do fluido cósmico universal. Seria, consequentemente, duas realidades distintas. É bem o que pode entender de no nosso mundo tudo é matéria tangível, no mundo invisível tudo é, podendo-se assim se exprimir, matéria intangível. Em relação aos itens acima cabe a pergunta: as cidades e demais construções devem ser classificadas como objetos habituais? Nas referências às criações fluídicas, esses é que são, em maioria, citados. Do item 148, capítulo 12, Pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia, tópico escrita direta, de O Livro dos Médiuns, transcrevemos o seguinte trecho do último parágrafo. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-os sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. Allan Kardec fala da escrita direta, no qual o espírito manifestante cria uma substância escura semelhante à grafita para registrar no papel em branco sua mensagem. Não temos dúvida de que poderemos considerar essa substância uma criação fluídica, sobre a qual não temos informação de quanto tempo durou. Porém foi dito que são sinais traçados que é útil conservar, e são conservados. Terceira, Revista Espírita 1864. Em novembro, no tópico Conversas Familiares de Além-Túmulo, foi registra a mensagem de Pierre Legay, dito Grand Pierrot, sobre a qual o codificador tece seus comentários, dos quais destacamos o seguinte trecho. Já vimos mais de um exemplo de espíritos se crendo ainda vivos. Pierre Legay nos mostra essa fase da vida dos espíritos de maneira mais caracterizada. Aqueles que se acham neste caso parecem ser mais numerosos do que não se pensa, em lugar de fazer exceção, de oferecer uma variedade no castigo, isso seria quase uma regra, um estado normal para os espíritos de uma certa categoria. Teríamos, assim, ao nosso redor, não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas uma multidão de outros que vivem, por assim dizer, de uma vida semimaterial, se crendo ainda deste mundo, e continuando a vagar, ou crendo vagar em suas ocupações terrestres. Um fenômeno que pode parecer mais bizarro,
e não pode deixar de fazer sorrir os incrédulos, é o dos objetos materiais que o espírito crê possuir. Compreende-se que Pierre Legais se imagine subir em estrada de ferro, porque a estrada de ferro é uma coisa real, que existe, mas se compreende menos que ele creia ter o dinheiro e pagar o seu lugar. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual, e na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. O espírito, pela vontade ou unicamente pelo pensamento, opera no fluido perispiritual, que não é, ele mesmo, senão uma concentração do fluido cósmico ou elemento universal, uma transformação parcial que produz o objeto que deseja. Esse objeto não é para nós senão uma aparência, para o espírito é uma realidade. Foi assim que um espírito morto há pouco, se apresentou um dia numa reunião espírita, a um médium vidente, com um cachimbo à boca e fumando. Sobre a observação que lhe foi feita de que isso não era conveniente, ele respondeu: que quereis? Tenho de tal modo o hábito de fumar que não posso passar sem meu cachimbo. O que era mais singular é que o cachimbo soltava fumaça, para um médium vidente, bem entendido, e não para os assistentes. Tudo deve estar em harmonia, no mundo espiritual, como no mundo material. Aos homens corpóreos, são necessários objetos materiais; aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, não mais do que os objetos fluídicos não serviriam aos homens corpóreos. O espírito fumante, querendo fumar, cria um cachimbo, que, para ele, tinha a realidade de um cachimbo de terra. Legai, querendo ter dinheiro para pagar seu lugar, seu pensamento criou-lhe a soma necessária. Para ele há realmente dinheiro, mas os homens não poderiam se contentar com a moeda dos espíritos. Assim se explicam as vestes dos quais estes se revestem à vontade, as insígnias que carregam, as diferentes aparências que podem tomar, etc. Há, pois, o mundo corpóreo visível com os objetos materiais, e o mundo fluídico, invisível para nós, com os objetos fluídicos. Há-se notar que os espíritos, de uma ordem inferior e pouco esclarecidos, operam essas criações sem se darem conta da maneira pela qual se produz neles esse efeito. Não podem mais se explicar do que um ignorante da terra não pode explicar o mecanismo da visão, nem um camponês dizer como produz o trigo. As formações fluídicas se prendem a um princípio geral que será ulteriormente objeto de um desenvolvimento completo, quando tiver sido suficientemente elaborado. Os objetos habituais que os espíritos portam, ao se apresentarem, têm explicação nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas, justifica o codificador. Que a vestimenta é criada utilizando-se do fluido perispiritual, particularmente, não vemos nenhuma impropriedade. Entretanto, a fonte para criar os vários outros objetos habituais não seria propriamente o fluido perispiritual, mas sim o fluido cósmico universal, que sofre uma transformação pelo poder do pensamento, ainda que o espírito não esteja inconsciente disso. Diante disso, a conclusão é que existem, ao menos, dois tipos de criações fluídicas. Primeiro, as que afetam o perispírito, Segundo, as que não o atingem, por estarem fora dele. Quase no final da transcrição, após Allan Kardec explicar que tudo deve estar em harmonia, no mundo espiritual, como no mundo material, de forma bem objetiva, também explicita que aos homens corpóreos, são necessários objetos materiais, ao espírito são necessários objetos fluídicos. Esclarece ainda que há, pois, o mundo corpóreo visível aos objetos materiais, e o mundo fluídico, invisível para nós, com objetos fluidos, o que, a nosso ver, deixa claro a existência de objetos fluídicos no mundo espiritual, criados a partir do fluido cósmico universal. Disso concluímos, por nos parecer óbvio, que qualquer criação fluídica na Terra tem característica e temporalidade bem diferentes daquelas que são realizadas no plano espiritual. É essa falta de compreensão, ou seja, de que são duas realidades distintas, que induz a muitos não admitirem nenhum tipo de construção no mundo dos espíritos, pois sempre tem como parâmetro as que ocorrem em nosso plano. Allan Kardec finaliza o artigo prevendo para o futuro desenvolvimento do princípio geral que norteia as formações fluídicas. Quarta,
Revista Espírita 1865-A. No mês de maio, no tópico Dissertações Espíritas, vamos destacar a seguinte mensagem de Mesmer. Sobre as criações fluídicas. Sociedade de Paris, 14 de outubro de 1864. Médium, Sr. Delany, disse brevemente algumas